Olá, oitavo ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de História. Essa é a primeira aula de História, é o primeiro assunto que nós vamos trabalhar no segundo bimestre. Então, vamos começar com o pé direito, com muita alegria, muito empenho e se dedicando aí para o segundo bimestre ser ainda melhor que o primeiro, certo? O nosso primeiro tema é Revolução Americana, certo? É o primeiro capítulo do módulo 2, tá lá, não tem erro, tá? Revolução Americana, então, é o nome dado ao processo de independência dos Estados Unidos. Então, tenham em mente, nós vamos estudar como os Estados Unidos se tornou independente. Assim como a gente estuda sobre a independência do Brasil, a gente vai estudar sobre a independência dos Estados Unidos, porque eles são uma grande potência mundial, é um país que faz parte do continente que a gente mora também, que é a América. Então, é preciso estudar sobre ele. Nos próximos assuntos aí, nos próximos capítulos, em algum momento nós vamos estudar também sobre o processo de independência de outros países da América, tá? Mas por hora é a independência dos Estados Unidos. Primeira parte desse assunto é a gente aprender como foi a colonização dos Estados Unidos. Se a gente vai estudar a independência dos Estados Unidos, temos que aprender quem colonizou esse local, tá? Então, os colonizadores dos Estados Unidos foram os ingleses. Quem colonizou aquele território foi a Inglaterra, tá? E a Inglaterra criou ali, logo que ela chegou, 13 colônias, tá? Então, lembra quando a gente estudou quando vocês estudaram capitanias hereditárias, lá no 5º ano, vocês viram que o rei de Portugal dividiu o Brasil em 13 capitanias e deu cada capitania para um nobre, certo? É a mesma coisa a mesma coisa não, é a mesma divisão que os ingleses fizeram no território dos Estados Unidos, dividiram ali em 13 colônias. No livro de vocês, que vocês têm que ter em mão enquanto estiverem assistindo a aula, vocês vão ver que lá tem um mapa, tá? E nesse mapa tá lá as 13 colônias. Colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Sim, tem essa divisão, colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul, tá? Tem lá dizendo Massachusetts, que é uma colônia do norte, as Carolinas, que é Carolina do Norte, Carolina do Sul, colônias do Sul, tá lá dizendo Nova York, tá tudo lá. É claro que os ingleses, no início, eles não ocuparam todo aquele território que corresponde aos Estados Unidos hoje, tá? Eles ocuparam apenas aquela parte lateral, o litoral dos Estados Unidos, certo? Os ingleses ocuparam só um pedaço, não ocuparam todo o território que é os Estados Unidos hoje, ocuparam só o litoral e fizeram ali as 13 colônias. A mesma situação do Brasil. Quando os ingleses chegaram lá nos Estados Unidos não era desabitado. Ele era formado por várias nações indígenas, tá? Dos mais diversos tipos, das mais diversas culturas, das mais diversas etnias. É mais ou menos como aconteceu no Brasil. Essas etnias, elas também foram maltratadas, elas foram expulsas dos seus territórios, elas sofreram violência e sofrem até hoje, tá? As nações indígenas passaram pelas mesmas dificuldades que as nossas nações indígenas passaram aqui, ok? Segunda coisa importante que vocês precisam aprender é os tipos de colonização que aconteceram nos Estados Unidos. Existiu um tipo de colonização na região ali do norte e centro, e existiu um tipo de colonização ali na região sul das 13 colônias, tá? Então, um tipo de colonização nas regiões norte e centro e um tipo de colonização nas regiões sul. Vocês têm que ter isso em mente. Nas regiões norte e centro, foi mais uma colonização de povoamento. As pessoas foram morar para lá para construir sua vida ou para construir uma nova vida e povoaram ali aquela região do norte e centro. No sul, as pessoas foram para lá com o objetivo de ganhar dinheiro, de fazer grandes plantações e exportar esses produtos para fora das 13 colônias, exportar para a Europa. Então, lá no norte e centro era uma colonização de povoamento e no sul era uma colonização para produzir lucro, para ganhar dinheiro, tá? Tem algumas características que vocês precisam ter em mente sobre a colonização em cada uma dessas regiões. Norte e centro, por exemplo, as pessoas iam lá para povoar, elas construíam plantações, claro, mas eram plantações familiares. Era uma produção voltada para o consumo e para o comércio local, se sobrasse alguma coisa, tá? E também não havia tanta mão de obra escrava, não havia, era quase zerado mão de obra escrava ali naquelas regiões.
Então, era uma produção mais voltada para a economia local, tá? E lá no norte e centro foi um povoamento em massa de calvinistas, de puritanos. Quem são esses calvinistas e puritanos? São pessoas que estavam sendo perseguidas na Europa, sendo perseguidas na Inglaterra, por causa da religião que seguiam, e que vinham fugidas para a América para tentar uma nova vida. Então, lá na Europa estava ocorrendo uma perseguição muito forte a puritanos, né? A pessoas que seguiam uma outra religião lá. E aí essas pessoas vieram para a América para tentar uma nova vida. Por que essas pessoas estavam sendo perseguidas? Porque elas não eram da religião do rei. O rei inglês, por exemplo, seguia uma religião chamada religião anglicana. E essas pessoas, esses puritanos, não seguiam essa religião. Então, eles vieram para a América para fugir da perseguição. Então, lá na região norte e centro era um povoamento, principalmente de puritanos. Era uma produção agrícola familiar, voltada para o comércio local, tá? No sul, já era uma colonização que tinha grandes fazendas, grandes latifúndios, ou seja, um grande território plantado, e eles plantavam um alimento só. Por exemplo, só o algodão, digamos, era uma monocultura. Era a produção de apenas um produto, e esse produto ele ia para exportação, tá? Então, era um grande território, que a gente chama de latifúndio, onde eles tinham apenas a produção de uma coisa, de um item, e esse item era enviado para fora das 13 colônias, era enviado para a Europa, era exportado. E também o trabalho era o trabalho escravizado. A mão de obra utilizada era a mão de obra escravizada, tá? Então, 4 características: latifúndio, que é um grande território; monocultura, que é a produção de um item; exportação, o produto era exportado, não consumido nas 13 colônias; e mão de obra escrava. Beleza? Ok? Tem que saber a diferença entre colonização norte-centro e colonização no sul. Outro item importante, tem lá no livro de vocês também: conhecer um pouquinho sobre os povos nativos, saber que eles são povos que passam até hoje por dificuldades para terem seu território reconhecido, certo? Isso se aplica tanto aos Estados Unidos quanto ao Brasil. E saber que muitos desses povos, ao longo da colonização, foram destruídos, foram violentados, sofreram bastante porque tiveram seus territórios tomados de si e ainda foram explorados pela colonização dos ingleses, beleza? E também tem no livro de vocês um item chamado comércio triangular. Esse comércio triangular é um comércio que acontecia entre 3 continentes, por isso se chama triangular. O triângulo não tem 3 pontas? Pois é, comércio triangular também. É um comércio entre África, América e Europa. Da África vinha o quê? Da África iam escravos para a América, da América iam matérias-primas, como por exemplo algodão, e para a Europa, e da Europa vinham produtos já prontos, como tecidos, bebidas, armas, joias, para a América. Então, de novo, da África iam escravos para a América, da América ia matéria-prima para a Inglaterra, e da Inglaterra vinham produtos prontos para a América e também para a África. Viu formando o triângulo? Da África iam escravizados para a América, da América iam matérias-primas para a Inglaterra, e da Inglaterra saía produtos prontos, tecidos, armas, bebidas, tanto para a África quanto para a América. Pegou aí o comércio triangular mais uma vez? Da África saíam escravos para a América, da América saíam matérias-primas para a Inglaterra, e da Inglaterra saíam produtos prontos para os 2 continentes. Fechando o triângulo, certo? Quais produtos saíam da África para a América? Escravos. Quais produtos saíam da América para a Europa? Matérias-primas, por exemplo, algodão. Quais produtos saíam da Europa, tanto para a América quanto para a África? Produtos prontos, como tecidos prontos, bebidas prontas, como o rum, joias, armas, certo? Beleza? Esse é o comércio triangular. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a primeira parte da Revolução Americana. Nós conhecemos um pouquinho da história dos Estados Unidos, os tipos de colonização, comércio triangular, falamos sobre os povos nativos. E na aula seguinte, nós vamos entender quais acontecimentos levaram
a população das 13 colônias, que é o antigo Estados Unidos, a se tornarem independentes da Inglaterra. Um beijo, até a próxima aula. Não se esqueçam, sempre assistam a aula mais de uma vez para entender. E não se esqueçam também de ler o livro, tá? Ler o livro é muito importante para você entender o assunto.